Sétimo! Bom, vamos para a última aula gravada antes das nossas férias, então. E como eu prometi para vocês, hoje a gente vai falar do Reino Monera, que é um importante reino também. Agora a gente começa a estudar, então, os seres vivos, porque só lembrando que vírus discutido ainda esse assunto, mas não são considerados seres vivos. E hoje também eu vou fazer a correção dos exercícios que eu tinha solicitado para vocês lá na aula retrasada, tá bom? Então presta atenção aqui, que a gente vai começar na página do livro 80, onde tem lá o Reino dos Moneras. Então, primeiras características que eu vou dizer para vocês aí do Reino dos Moneras. Quando eu estudei, faz tempo, né? Eu aprendi que bactérias, somente as bactérias faziam parte do Reino Monera. No Reino Monera, eu tenho seres vivos, todos são unicelulares e procariontes, todos. Então, todos são formados por uma única célula e ninguém tem núcleo celular. Isso significa ser procarionte. Então, é aquele cara que não tem carioteca, que é a pelezinha que envolve o material genético. Então, ele não tem essa carioteca, então a gente chama de procarionte. Pro é que surgiu antes da carioteca, certo? Hoje nós temos, para fins de estudos, dois domínios que nós chamamos, dois domínios dentro do Reino dos Moneras. Então, nós temos o domínio das arqueias e o domínio das bactérias. Então, todos são unicelulares e procariontes, todos têm algumas características que eu vou falar para vocês, mas as arqueias, os cientistas acreditam que elas foram de fato os primeiros seres vivos que habitaram o planeta Terra. Então, há cerca de 3,5 bilhões de anos, nós tivemos então o primeiro ser vivo que eles acreditam ser essas arqueias. Então, são seres vivos acostumados a viver em ambientes assim extremos, muito ácido, em condições de temperaturas muito altas, né, de condições extremas mesmo de vida, que para nós, por exemplo, seria impossível. E devido à seleção natural, os resistentes, então, conseguiram sobreviver e até hoje essas arqueias existem. Para vocês terem uma ideia, a gente encontra essas arqueias morando em bocas de vulcões, em geleiras, em lugares extremamente ácidos, né? Até dentro do nosso corpo, no estômago, por exemplo, né? Pode ter arqueia aí convivendo dentro, mas uma relação boa dentro do corpo do ser humano. E também tem estudos recentes, aí é tudo muito recente, tá, pessoal? Isso que eu tô falando para vocês. Existem estudos muito recentes que dizem que o material genético das arqueias são mais ligados, então, com seres eucariontes, né? Como nós, por exemplo. Isso é uma informação para a gente saber que é importante, que com certeza a gente precisa ler bastante para chegar aí nesse conhecimento. Bom, então vamos falar um pouquinho das características gerais. As arqueias e as bactérias, ambas apresentam aí membrana plasmática, citoplasma e material genético. Ela não tem núcleo, claro, ela é procarionte. Então ela tem a membrana plasmática, o citoplasma e o material genético, é o nucleóide. E elas apresentam parede celular. Então, para que serve essa parede celular? A gente aprendeu lá no comecinho das nossas aulas, né? Lá no laboratório, quando vocês fizeram de massinha, inclusive, depois me apresentaram de uma forma muito bacana. Essa parede celular, aqui sim, a parede celular serve, que a gente chama de parede bacteriana, no caso, ela serve para dar resistência. Então, presta atenção aqui no desenho, para eu poder mostrar para vocês como que é formado, então, um representante do Reino dos Moneras. Então, aqui tá falando tudo que eu expliquei para vocês sobre as arqueias, que elas são encontradas em condições extremas, né? Eu não vai falar do estudo do DNA, que é uma coisa mais para o ensino médio, mas é uma informação importante para vocês saberem, vocês são inteligentes e gostam de aprender. E aqui ele está falando um pouquinho das bactérias e aí a estrutura que a gente aprendeu. Então, olha só, eu tenho a parte mais externa, que é a parede bacteriana, que também pode ser chamada de parede celular, que serve para dar estrutura, proteger mesmo essa bactéria, tá? Essa célula. Depois eu tenho a membrana plasmática e a função da membrana plasmática é controlar, ela tem permeabilidade seletiva, ou seja,
Permeabilidade significa ser permeável a algumas substâncias. Então, algumas substâncias conseguem passar por ela, entrar ou sair. Seletiva por quê? Porque é ela quem seleciona, ela quem escolhe, ela quem controla o que entra e o que sai da célula. Certo? Bom, depois eu tenho o citoplasma, que é um gel viscoso, é um líquido por onde as organelas, né, no caso ela não tem organelas, ela tem ribossomos, mas por onde as coisas de dentro dessa célula vão circular. Eu tenho essas bolinhas vermelhinhas, são os ribossomos. Esses ribossomos aqui, ó, não está representado, mas os ribossomos estão relacionados à produção de proteína, síntese de proteína, certo? E o material genético, que no caso das bactérias, diferente dos vírus, ó, vírus eu tinha DNA e RNA. Aqui eu só tenho DNA. Então, o material genético de bactéria é ácido desoxirribonucleico, DNA, ok? Esse DNA aqui, ele vai carregar os códigos que vão começar a produzir as proteínas, que vão se juntar depois e tal, para formar tudo que existe dentro dessa célula, ok? Então, o código da vida dela está aqui dentro. Então, basicamente, essa é a estrutura aqui de um ser do reino dos moneras, né? Tanto de uma bactéria quanto de uma arqueia. Aqui ele está desenhando uma bactéria, porque agora ele vai começar a falar só de bactéria. Por quê? Porque a gente não conhece muito também das arqueias, é uma descoberta nova, lembra que eu falei para vocês? Então, a gente vai falar só de bactérias a partir de agora, certo? Bom, unicelular, procarionte, porque não tem então a parede, que não tem aqui a carioteca, não tem o núcleo da célula. Outra coisa também que aqui eles não representaram, mas eu lembro que alguns de vocês me perguntaram e até falaram durante as nossas aulas práticas no laboratório sobre o plasmídio. O plasmídio nada mais é do que um pedacinho desse DNA, então é uma informação genética que pode ser trocada no momento de reprodução, tá? Outra coisa que nós tínhamos falado também, que tínhamos feito, que algumas bactérias podem ter flagelos, né, para se movimentar. E as bactérias também podem ter pilos. Esses pilos servem para aderir uma célula a outra, certo? Então também podem ter essas coisas que nós já aprendemos e que o livro não traz para vocês. Bom, é que a gente sempre gosta de ir um pouquinho além, né? É muito legal aprender mais. Vamos falar um pouquinho agora? Deixa eu descer aqui. Vamos falar um pouquinho das formas, né? As bactérias, elas podem ter carinhas diferentes. Então, tem alguns nomes mais difíceis, mas eu vou tentar fazer de uma forma mais simples para vocês, ó. As bactérias que são, deixa eu começar pelas bactérias redondinhas, que elas são as mais comuns. Então, essas bactérias mais redondinhas aqui, ó, tá vendo? A gente chama essas bactérias redondinhas, olha que legal, dá pra ver direitinho essa bactéria. Essas bactérias mais redondinhas, elas são chamadas de cocos, certo? Aqui ele tá dando um exemplo de Staphylococcus aureus, que é uma bactéria que existe, por exemplo, vou falar da área da veterinária, ela existe normalmente na pele do cão. Ela vive ali, que a gente fala, no equilíbrio, faz parte da pele do cão, né? E aí, por algum problema que acontece, pode ser que tenha uma proliferação, um aumento do número dessas bactérias, causando algumas lesões que a gente chama de piodermite. Geralmente coça, o cãozinho a gente faz um tratamento com antibiótico, se ela não for uma piodermite aí crônica, né, que se torna constante, a gente trata muito basicamente na veterinária, ok? Claro, precisa saber a dose, o tempo certinho, né? Basicamente eu digo porque para veterinária é básico. Bom, então as formas redondas são chamadas de cocos. Essas formas redondas, únicas, né? Algumas bactérias podem se juntar, formando verdadeiros, parece trenzinho de bolinhas redondas. Aí ela não chama mais cocos, ela chama Streptococcus. Então, olha só, ela parece um trenzinho de várias bolinhas. Cada bolinha é um coco, né? E tem bactérias que são formadas só por uma bolinha e tem bactérias que formam fileiras de bolinhas, que são os estafilococcus. Os streptococcus. Os estafilococcus, ele não está aqui representado, são as bactérias que formam caixinhos, parece caixa de uvas, estafilococcus, ok? Mas não está aqui representado. Esse daqui é o Streptococcus pyogenes, que também pode habitar a pele do cão. Também, por algum desequilíbrio, pode levar a um problema de pele, certo? A outra forma que ele traz pra gente são os bacilos, né? Esse bacilo aqui é o Haemophilus influenzae, que ele habita principalmente aí a região do trato respiratório, certo?
causando, lógico, alguns tipos de alteração na gente. O outro tipo também conhecido, ó, parece uma minhoquinha, né? Parece uma bala fine, para falar a verdade. Toda vez que eu olho uma bala fine rosa e faço assim, né? Eu lembro dessa forma. A gente chama isso de espiroqueta. Ou aqui no livro também traz como espirilo. Eu gosto mais do nome de espiroqueta. Espirilo, me lembra Cirilo do Carrossel? Não sei, acho meio estranho. Bom, existem várias bactérias que são assim, geralmente elas têm alguns flagelinhos para motilidade, enfim. Então essa forminha é espiroquetas ou espirilos. E tem essa forma me lembra muito Cheetos. Gente, toda vez que os meus filhos abrem um saco de Cheetos, é que aqui tá de outra cor, mas eu sempre lembro do vibrião. É um vibrião perfeito, né? Então, a forma mais conhecida aí do vibrião é o Vibrio cholerae, que causa cólera, que é uma doença grave. É uma doença quando a gente ingere aí uma água contaminada, geralmente água contaminada, né? Que não tá potável, filtrada, fervida, enfim. E aí a pessoa tem sérias dores abdominais, ela tem febre, vômito e diarreia, muita perda de água, é muito grave essa doença, tá? Bom, vamos um pouquinho para frente, que ainda tem que corrigir exercícios com o 7º ano. E de maneira tranquila, né, também, né, pessoal? É que como a gente já viu estrutura celular, a gente já viu célula, a gente ficou bastante tempo focado nisso no colégio, então agora para eu passar para vocês os reinos, né, e os grupos dentro dos reinos, fica uma forma bem mais fácil. Por isso que eu gosto bastante de focar nessa parte aí no começo do ano. Como que a bactéria se reproduz? Gente, acreditem que uma única bactéria em um período de 24 horas, pode virar 7 bilhões de bactérias. Cai o queixo. 7 bilhões é quase o número de seres humanos que existe no planeta Terra. A gente demorou 200 mil anos para chegar a esse número. Em 24 horas, uma única bactéria pode virar 7 bilhões. É um absurdo esse número, né? Por quê? Porque a capacidade de reprodução delas é muito rápida e é muito simples. Ela se multiplica, ela se reproduz simplesmente se duplicando e se dividindo ao meio. Ela se duplica, ela duplica tudo que ela tem dentro dela, se estrangula e se divide ao meio. Então é muito rápido o processo de reprodução. Por isso que uma vira 7 bilhões em 24 horas. Olha que absurdo. Então vamos lá. Esse processo que ela se divide ao meio, formando 2 verdadeiros clones delas, né? Então ela era uma, duplicou, se estrangulou e formou 2. Ela forma clones verdadeiros, né? Esse processo, ele tem o nome de divisão binária. Por quê? Porque é uma divisão que formou 2, divisão binária, ou cisparidade. Também é um outro nome que a gente pode encontrar aí na literatura, tá? Então, tanto faz. Se você colocar que a divisão é por divisão binária ou cisparidade, está correto. Entenderam o modo de reprodução? É muito simples, galera. Esse processo a gente também chama de, na divisão celular, vocês vão entender, não aqui no caso, tá? Mas a gente pode falar assim que ela sofreu uma mitose, ela se duplicou e acabou se dividindo, certo? Mas vocês vão aprender isso um pouquinho mais pra frente. Por enquanto, divisão binária, eu acho que é o nome que mais fica mais aí fácil de vocês entenderem. Divisão porque se dividiu e binária porque formou 2, certo? Bom, na cadeia alimentar, elas são muito importantes, sim. Por quê? Já vou aproveitar e engatar o próximo assunto. Algumas bactérias produzem, elas têm clorofila. Então, algumas bactérias, elas podem produzir o próprio alimento dela a partir da presença da luz do sol. Se elas podem fazer isso, lembra que o ano passado a gente aprendeu cadeia alimentar? Teia e cadeia alimentar? Lembra que o produtor é aquele que produz o seu próprio alimento? Então, a bactéria que faz fotossíntese, ela pode ser considerada um produtor, certo? Sim, ela produz o próprio alimento dela. E aí, pode ser que alguns seres vivos se alimentem de bactérias que produzem o próprio alimento. Então, ela é importante para o início de algumas cadeias alimentares, principalmente na água, certo? Como nós temos aí 70% do nosso planeta coberto por água, então ela é um pouquinho importante, né? Ela faz parte aí cerca de 70%, ela pode fazer parte de 70% de cadeias e teias alimentares. Então, olha a importância dessas bactérias, ok?
Aqui ele vai falar de novo do produtor. Quem consome um produtor é um consumidor primário, é sempre um herbívoro. Quem consome um consumidor primário é um consumidor secundário, que é sempre um carnívoro. E aí, tudo isso finaliza com os decompositores. E olha ela aí de novo, né? Existem bactérias que são decompositoras. O que elas fazem? Elas simplesmente vão degradando, vão decompondo aquela matéria orgânica. O que é decompor? É desfazer aquelas ligações, né? E devolvendo para a natureza alguns elementos importantíssimos. Então, por exemplo, o carbono é um elemento importante que é devolvido, o oxigênio é um elemento importante que é devolvido, o hidrogênio. Então, essa decomposição vai devolvendo para a natureza vários compostos que não tem como a gente produzi-los. Então, ela é importante para manter os ciclos de muitas substâncias aqui no planeta Terra. Eu tô rindo porque meu cachorro resolveu brincar de pega-pega com ele mesmo aqui em casa. Bom, faz parte. Vamos descer um pouquinho, ele vai falar métodos de nutrição da bactéria. Então, já falei das bactérias autotróficas fotossintetizantes. Então, algumas bactérias, elas produzem o alimento porque tem cloroplasto, fazem fotossíntese e lá ela tem então a produção do alimento dela. Agora existe um outro grupo de bactérias que também é um assunto muito recente. Quando eu estudei, eu também não aprendi isso, eu não tive oportunidade de aprender. E na verdade eu vim aprender isso na segunda faculdade que eu fiz, que foi de Ciências Biológicas, e ainda estava sendo discutido isso. Atualmente já é um assunto assim muito discutido. E um assunto ainda que polêmico, né? Mas antigamente acreditava que os primeiros seres vivos do planeta Terra, eles faziam fermentação. Então, só para vocês entenderem basicamente, eles pegavam, por exemplo, o processo de fermentação é pegar o etanol, por exemplo, né? Você quebra esse etanol e libera ali algumas substâncias. E essas quebras, elas vão liberando energia e faz com que libere o gás carbônico e faz com que esses seres vivos sobrevivam do processo de fermentação. Isso foi aceito por muitos anos. Ainda é aceito hoje. Só que, como descobriram as arqueias, começaram a falar, poxa, mas se elas têm essa capacidade de sobreviver em situações extremas, e o planeta Terra, há 3,5 bilhões de anos, tinha essas condições extremas, então ela não fazia meio que fermentação, né? Devia ter alguma outra coisa. Pois é, então descobriram que existem bactérias que vivem nas profundezas oceânicas e que essas bactérias, elas utilizam da quebra de substâncias como o sulfeto de hidrogênio e o sulfeto de ferro. Quando essas reações, né, essas substâncias elas se encontram, ocorrem reações químicas que liberam energia e que a bactéria detém dessa energia para produzir o próprio alimento dela. Então isso é muito novo. Essa é uma hipótese completamente diferente da hipótese de que os primeiros seres vivos faziam fermentação. E aí eles acreditam que a partir dessas bactérias que viviam nas profundezas oceânicas, que vivem lá, né? A partir dessa bactéria que foi aí então formando outros compostos orgânicos, que foi liberando muitas coisas nos oceanos, e aí sim veio um outro grupo de bactérias que começaram então a quebrar esses compostos orgânicos e fazer fermentação. Então olha só, a gente acreditava que era daqui, agora a gente acredita que é daqui, né? Só que assim, ninguém comprova nada disso. Essas bactérias que fazem esse tipo que produzem o alimento delas a partir dessa substância, sulfeto de hidrogênio, sulfeto de ferro, elas são chamadas de quimiolitiotróficas. Nomezinho, né? Por quê? Porque elas fazem o próprio alimento delas através de reações químicas que vêm de dentro das rochas. Então, quimiolitiotróficas. Tá? Porque o lito vem de litosfera, de rocha, ok? E químio, de reação química. Tróficas vem de nível alimentar, a gente já viu isso. Desmembrando a palavra até que não é tão difícil da gente compreender, né? Mas assim, ainda é muito recente, tá? Mas vocês precisam saber que essas bactérias existem, porque quando vocês chegarem no ensino médio,
com toda certeza absoluta, eu já vou ter muito mais informação sobre isso para dar para vocês. Bom, existem bactérias que são patogênicas. Essas bactérias patogênicas, patos, vem de doença, né? Então são as bactérias que causam doenças, ok? Então existem doenças causadas por bactérias que são muito graves, por exemplo, a leptospirose, né? A meningite bacteriana, que é gravíssima, cólera, que eu acabei de falar, que eu já tinha falado para vocês. Então tem muitas doenças graves. A gente precisa tomar muito cuidado. E existem bactérias decompositoras, que eu já falei para vocês, que fazem parte da cadeia alimentar, lá em cima, que elas decompõem a matéria orgânica, certo? O livro traz pra gente aí na página 83 um pouquinho da história da leptospirose. Eu gostaria que vocês lessem na sua casa, porque muita gente no Brasil morre de leptospirose, tá? Então, a leptospira é uma bactéria que ela vive principalmente na bexiga, nas vias urinárias dos roedores, de alguns roedores. E quando chove, o que esses roedores fazem? Bom, o roedor só não voa, pessoal, porque o resto, tudo ele faz, né? Quando tem muita enchente, os roedores eles saem dos bueiros e para ficar mais leve e nadar, eles vão urinando e defecando. Quando eles urinam, eles liberam a bactéria que é a leptospira e a bactéria ela nada. Ela tem uma caudinha, ela consegue nadar. Quando ela encontra um poro da pele, ela penetra por esse poro. Não precisa ter machucado, tá, pessoal? O pessoal fala, penetrou pelo machucado. Não, ela simplesmente penetra pelo seu machucado. Eu vou sentir, professora? Também não, você também não vai sentir. Como que eu faço então para não pegar essa bactéria? Bom, primeira coisa que você tem que fazer é evitar andar em regiões de enchente, certo? Por quê? Porque a água da chuva, se subiu a água da chuva, com toda certeza, roedores têm para tudo quanto é lugar, né? Então eles nadaram, não se sabe se por aquela água, mas existe a chance grande de roedores terem urinado nessa água. Então fuja de enchente. E se precisar andar pela enchente, ó, tá vendo a bota que vem até o joelho? Por quê? Tá protegendo contra algumas bactérias, né? Alguns micro-organismos que podem estar nessa água. No caso, a que a gente tá falando, a bactéria leptospira. Beleza? Importante, dá uma lidinha no texto depois, mas eu já passei a informação para vocês. Gente, essa parte da biologia é fantástica, né? A biotecnologia, ou seja, é a tecnologia que utiliza a vida. Vocês sabiam que existem bactérias que decompõem a gordura e que elas são usadas, por exemplo, nesse derramamento de óleo importante que teve no Recife? Se não me falha a memória, foi no Recife. O que os grandes pensadores utilizaram? Bactérias, jogaram, só que é lógico que a gente tem que tomar cuidado para não descontrolar a população ali de seres vivos daquela região, né? O derramamento de óleo é muito grave, seríssimo, impede a entrada de gás de luz solar, impede a entrada de oxigênio, a saída do gás carbônico, então é muito grave, né? E aí colocaram bactérias para essas bactérias, então, elas se alimentam, é como se elas se alimentassem dessa gordura e fossem quebrando, né, dissolvendo essa gordura. Então, é muito importante essa área da biotecnologia. Além do que, existem alimentos, por exemplo, o vinagre e iogurte coalhada, que são produzidos por um processo de fermentação das bactérias, são processos importantes. Existem bebidas que são produzidas, né, bebidas fermentadas. Então, a biotecnologia é quando eu utilizo a vida, no caso aqui as bactérias, para ter algum favorecimento, né, para ter um avanço. Isso é muito importante, é uma área da biologia que cresce muito. Muita pesquisa envolvida, muita tecnologia, muito dinheiro, certo? É uma área legal, para quem gosta de biologia, é uma área muito bacana. Bom, aqui a gente finaliza então a parte das bactérias, a parte do reino dos moneras, então. Deixa eu ir para a correção dos exercícios. Eu vou dar um pausezinho já, e aí é só enquanto eu olho aqui, porque vai demorar um pouquinho, meu computador ele é lento, e aí eu já volto com vocês, tá bom?